para aquele caso que você está analisando, seja importante funcionalmente, seja importante para adaptação, enfim. Acho que é necessário. Isso, essa interface entre medir e clinicar. Exatamente. Né? Porque para intervir a gente precisa mais informação do que uma escala de treinamento vai te oferecer. Você vai explorar com outros instrumentos, inclusive, você não vai ficar baseado só no... Eu nem diria que isso é a diferença entre medir e clinicar, a diferença é a diferença entre medir e avaliar, né? Medir é isso, avaliar é uma outra coisa, né? Avaliar é uma coisa muito maior, que eu preciso de vários procedimentos, e aí assim, a gente tem vários indicadores sobre isso, assim, né? De que validade é uma coisa, ou de que avaliação é uma coisa que é facetada, assim, né? Que quanto mais instrumentos você utilizar, melhor é. Tem um estudo muito interessante que se chama The Illusion of Mental Health, assim, a ilusão de saúde mental, é uma coisa muito legal. Para você que gosta de saúde mental, cara, vale a pena. Ele não é novo, você acha que é de 90 e pouco, metodologicamente falando é uma coisa assim, bem complexa, mas é muito interessante. O que os autores fizeram? Eles pegaram, avaliaram, resumidamente, vou falar um pedaço eles avaliaram algumas características via um teste objetivo e via um teste projetivo, tá? Então assim, objetivo, uma medida objetiva e um teste projetivo. Então vamos supor, se eu meço agressão nessas duas características, o que vocês acham que seria a associação entre essas duas? Agressividade? Se eu meço agressividade via um teste objetivo, desses que nós estamos falando, e um teste projetivo. O que você espera de associação dessas duas variáveis? Alta. Teoricamente a gente olha e fala, é alta. O que os autores encontraram? Não encontraram a associação dessas duas coisas. Falou, peraí, como que então ou nossos instrumentos não prestam, não sei o que, replicaram lá com os outros instrumentos também nada, né? Então pegaram, por exemplo, algumas taxas do TAT, alguns instrumentos de agressividade, verificaram que não tinha associação, certo? Beleza. O que eles fizeram? Falaram, olha, peraí, alguma coisa acontece, vamos pegar psicólogos, psiquiatras, e eles vão fazer a avaliação das pessoas. E eles vão indicar pessoas que têm agressividade, pessoas que têm agressividade e não sabem, ou que acha que são agressivos e não são, e assim por diante, certo? Eles dividiram 3 grupos lá. Pessoas que tinham agressividade, pessoas que não tinham agressividade, pessoas que eram agressivas, mas não se verificavam como agressivas. Não se percebiam. Certo? E eles utilizaram medidas externas, medidas de pressão arterial, batimento do coração. Quando eles usaram essa medida externa, eles percebiam uma relação baixa aqui, mas que associava as duas variáveis. Qual foi a conclusão que os caras tiveram? Olha que coisa interessante. Talvez os instrumentos avaliem por vias diferentes. Então, quando eu pego um instrumento objetivo, eu avalio via aquilo que o sujeito tem consciência. Quando eu avalio um teste projetivo, eu avalio via aquilo que o sujeito não tem consciência. Qual que é o pior caso? E aí eles viam que os sujeitos que não tinham consciência e eram agressivos, eram aqueles que tinham maior batimento cardíaco, maior pressão arterial. Isso é teoria psicanalítica, né? Se você não tem consciência de um problema seu, a chance desse problema te trazer uma consequência maior é muito maior. Ou seja, se for para pensar um processo de avaliação, pense utilizando diferentes instrumentos e diferentes formas de acessar o mesmo construto. Porque às vezes o sujeito sequer tem consciência daquilo e ele não vai poder te responder nenhum instrumento objetivo. Eu encontrei isso na minha pesquisa de iniciação científica, que a gente aplicou 2 instrumentos de habilidades sociais, na verdade um de assertividade e de habilidades sociais, e a gente fez observação sistemática dos comportamentos. Sim. E a gente não encontrou relação muito alta entre as medidas de observação e as medidas de instrumento. Sim. Aí a gente foi ver a literatura falava mesmo que a avaliação ela é muito diferente. Aí eu fico pensando, e era engraçado que eu via assim, como era um pessoal, era até estranho, porque eu avaliava algumas pessoas que eu conhecia, que eu via na faculdade, né? Porque não eram pessoas da minha época, mas que eu via na faculdade e tudo mais. Então, eu vi assim, no instrumento, às vezes a questão da desejabilidade social, né, o jeito de responder e a própria forma de se comportar. A gente tinha situações estruturadas, e nessa situação estruturada, eu via pessoas se comportando de um jeito que quando eu via ela na faculdade, eu falei, ele não é assim, sabe? No dia a dia dele não é, só que como eu tava filmando, tava com um colega ali, ele tentava se comportar de uma forma diferente, mas aí uma coisa que não dá pra negar, o não verbal não mente.
O não verbal não mente. Então, assim, eu via que o teste psicológico ele é a medida mais que possibilita maior número de avaliação. Então, assim, isso, qual que é a compreensão? Né? Que ao trabalhar com uma amostra representativa, né, essas coisas se diluem no erro de medida. Né? Então, cada vez eu tenho uma amostra maior que o erro de medida é menor. Então, inclusive, essas coisas vão se diluir no erro. Então, ficaria aqui, né? No entanto, quando a gente está trabalhando com uma pessoa especificamente, essa coisa não se dilui, aí fica mais difícil de a gente compreender. Você quer ver um exercício interessante disso? Na sala de aula, eu nunca falo, naqueles exercícios, nos semestres iniciais, nunca falo para um aluno corrigir o teste que ele respondeu. Então, eles respondem, para entrar em contato, eu falo, agora dê para o seu amigo avaliar para você. Os caras sempre falam assim, não, isso não tem nada a ver comigo. Aí o amigo fala, tem sim, isso tem tudo a ver com você. Porque tem várias coisas que a gente sequer tem consciência desse projeto. É uma outra limitação para a gente pensar a utilização dos testes objetivos. E o contrário também acontece. A pessoa se acha muito legal, muito bacana. A gente já viu isso, às vezes a gente aplica instrumento de habilidades sociais, aplicava mais como exercício, mas a gente avaliava, para ter uma ideia dos déficits naquela turma. Aí, de repente, uma pessoa que se avaliou super, com altíssimo lá, na relação a gente percebeu que não era nada daquilo, porque ela se viu de uma maneira bem distorcida. Casos individuais, que se diluem, mas que existem. Sim. Então, isso é uma coisa que a gente podia investir mais também. Instrumentos de heterorelato, né? A gente faz pouco isso. Normalmente, principalmente conversando com você assim, sobre a sua amostra, né? Como você trabalha com família, é isso que você tem como avaliação, é heterorelato, né? Tipo, alguém falando de uma pessoa. Principalmente quando a gente trabalha com populações que têm dificuldade ou que não têm, sei lá, possibilidade de falar sobre as suas características. Né? Então, às vezes isso poderia ser um pouco mais investido na psicologia. Você avaliar o mesmo construto via autorrelato e via heterorelato. Isso é extremamente importante na área de bens sociais, né? Sim. Porque tudo bem, em outras áreas você tem algumas medidas objetivas, uma amostra muito pequena, que a gente não consegue observar muitos comportamentos. Uma situação estruturada, 2, 3, quando é muito dedicado para avaliar tudo. Então, a gente nem estranha tanto não ter essa relação a princípio. Mas com habilidades sociais, a tarefa é compreender essa relação social. Né? Isso é a tarefa. É conseguir apresentar esse comportamento objetivo dentro do contexto social. Né? Você não pode se levar por normas sociais, você não pode, precisa pensar nisso. Né? Então, é especialmente interessante para bens sociais. E é assim, agora uma outra pergunta eu faço. Porque assim, você precisa saber como o outro também enxerga essa pessoa. Porque isso também diz da habilidade social dele. Dos dois, São as viés. Isso é muito interessante, habilidades sociais, porque a gente usa avaliação de criança pela autoavaliação, avaliação de pais, avaliação de professores, avaliação de companheiros. E a gente pode dizer assim, qual que é a correta? Não existe. Não existe, porque cada um está olhando com base em uma amostra de comportamentos que ele teve acesso. Exatamente. E são comportamentos diferentes. Tem que falar das suas próprias necessidades. Né? E aí eu vou fazer um outro exercício assim. E aí quando a gente coloca essa nova amostra de comportamento, eu estou dizendo o quê? Essa teoria se sustenta também quando eu pego essa outra amostra de comportamento. Não é? Esse é o exercício que vocês fazem tanto aqui, que é construir testes para avaliação de habilidades sociais em outras populações. Então, população de família, de pessoas com problema de saúde mental, com família com idosos. Então, assim, essa é a importância também de adaptar instrumento e de criar instrumento para outras populações. Quando eu valido, quando eu verifico evidências de validade de um instrumento em outra população, quando eu adapto um instrumento de um outro contexto cultural que eu estou inserido e tal, eu estou dizendo assim, eu não estou adaptando só o instrumento. Isso é uma coisa que precisa ficar claro. Eu estou adaptando a teoria para esse novo contexto. Porque agora, eu estou lembrando que a gente conversou antes, quando você me pegou, né? O que eu estou dizendo? Nessa população são outras contingências. Nessa população são outras expressões comportamentais. Minha hipótese. Será que com outras expressões comportamentais eu também represento bem aquela mesma teoria? A teoria é geral. Entende? Agora eu estou pegando e estou olhando para outra amostra de comportamento e eu vou fazer inferência para a mesma habilidade. E Evandro, uma coisa que eu acho, né, às vezes a gente fica
desanimado da pesquisa, né? Mas uma coisa que eu acabei sentindo é que isso é uma contribuição social. Porque uma coisa que eu sinto é que às vezes, tipo assim, mal dá tempo de compreender a situação social, todos os detalhes. Você manda para 4 anos, para 5 anos aqui, lá, 2 anos, mostrar, até professor, né? E tem um conjunto de demandas que a gente não percebe tudo imediatamente. Né? A gente faz parte, a gente vai se adaptando, né? E aos poucos a gente apresenta um desempenho um pouco mais adaptativo àqueles demandas e a gente sabe escolher o que é mais importante mesmo, o que resulta uma nota maior, uma bolsa, uma isso, uma aquilo, criar filhos, mas está sempre andando, está sempre andando. Então uma coisa que a gente faz com a nossa pesquisa é ajudar o próximo. Cair em cima do que é mais importante, mais rapidamente, que a gente já checou isso. Você já, como professora, você já passou por esse processo. Destilou um pouco o que realmente é mais importante nesse contexto. Para você não ter que fazer aquele caminho de erros, tantos erros, como se todo mundo tivesse passado pelo caminho da humanidade. Assim, né? Assim, eu acho que isso é uma coisa importante que você está dizendo, e isso me faz pensar em várias coisas, sabe? Eu vou falar assim de uma perspectiva pessoal mesmo. Então assim, eu entro em contato com algumas pessoas que utilizam o instrumento, né? Então vocês estão falando com uma pessoa aqui que teve como processo de formação a psicometria, a construção de instrumento, a avaliação psicológica. Então esse foi o meu processo de construção como docente, assim, né? Muitos de vocês não querem isso, vocês querem trabalhar com habilidades sociais, e aí vocês querem usar um instrumento de habilidades sociais, ok? Eu entendo que isso é bem difícil, assim, porque ter compreensão de tudo isso no processo de 2 anos, que é o processo de mestrado, é impossível. Uma vez que você tem que primeiro tomar, assim, estofo teórico a respeito daquilo que vocês querem estudar. Aí depois você tem que pensar método de pesquisa mesmo. Então como que eu vou associar isso com aquilo e tal? Vai ter que estudar todas aquelas coisas de método. E depois tem que falar assim, como que eu vou escolher o melhor instrumento? Isso é muito difícil, assim, né? Eu acho que isso tem que partir de parcerias mesmo, né? E assim, o professor, com esse desenvolvimento, ele vai entendendo, né, sobre essas várias coisas. E aí quando o seu aluno fala, você fala, olha, em vez de você passar por tudo isso daqui, não, já vai direto aqui, né? Já começa a estudar para cá. Mas eu entendo que o processo de formação de um aluno, quanto a isso, é difícil, porque não é esse o processo de formação do aluno, né? Mas tipo assim, o próprio instrumento representa isso um pouco também. Por exemplo, a Thaís, que eu conheço, a minha pesquisa, não conheço de todos vocês, está trabalhando com coparentalidade. Né? Em um instrumento de coparentalidade. Então, uma contribuição desse instrumento, de nós tentar pesquisar, desenvolver, apurar, né, validar todas as diferentes evidências, né, é que no final disso você tem um pouco de retrato de quais são os comportamentos mais interessantes dentro de tudo que é possível. Quer dizer, é uma amostra, não é a população de comportamentos. Mas acaba sendo um guia, um conceito, tipo assim, geral, que te orienta naquele papel, né? O leitor redes está sociais, dizendo. uma das coisas que eu amo de redes sociais é tipo assim, peraí, ok, esse comportamento está favorecendo nosso bem-estar? Porque isso é pensamento que não é automático. Na verdade, aí a construção do instrumento também tem um outro papel nesse sentido que você está dizendo, que é o papel de dizer, olha, parece que isso daqui é importante para aquela expressão, para aquele construto que eu quero avaliar, né? Então, eu acho que isso que a Lisa está falando tem muito a ver, por exemplo, com algumas coisas que acontecem às vezes na clínica ou no treinamento de habilidades sociais, que a gente avalia e a pessoa pontua altíssimo. Avalia daí umas 3 sessões de habilidades sociais e caiu. Poxa, meu procedimento está derrubando essa pessoa. E depois, no final, você avalia ela melhor. Quer dizer, ela começa a tomar consciência de uma série de coisas que ela não tinha até então. Né? Então, nesse sentido, a gente ajuda as pessoas com elementos da teoria e dos indicadores que a teoria propõe a começar a se conhecer melhor. Exatamente. O autoconhecimento começa a... E assim, eu acho que isso é uma coisa importantíssima para um aluno inexperiente, assim, né? Para o profissional inexperiente, né? Como eu trabalhava com a Elisa, eu trabalhava bastante com pesquisa em psicoterapia. E é muito legal você estudar pesquisa em psicoterapia, principalmente pesquisa de processo, não de resultado, né? Então você vê as intervenções do terapeuta,
você vê as respostas que o paciente dá às intervenções. E aí são processos gravados mesmo, que grava o processo terapêutico, como a gente trabalha com psicoterapia breve, você grava o processo terapêutico, é uma coisa linda, assim, sabe? E aí um aluno que está no primeiro ano, que está começando a atender, ver aquilo, é uma coisa muito legal. Né? É isso que você está dizendo, assim, é uma coisa que dá norte, inclusive, para a atuação profissional. Sim, sim. Né? E engraçado, porque grande parte da nossa formação ainda em psicologia, eu não sei a experiência que vocês têm aqui, eu acho que isso menos, porque vocês estão num programa muito mais estabelecido e muito mais tradicional, né? Mas a gente vê que muitas vezes a formação em psicologia ela é distante de uma aproximação com a pesquisa e com a ciência de forma geral. Aqui nem tanto, pelo menos não era, até na época que eu estava mas acho que por conta da representatividade, professores que vocês têm, professores produtivos, né? Mas se a gente pensar assim... Mas tem muita coisa aqui descritiva, Zilda. Tem alguns professores que trabalham com construção de instrumento, então trabalham com a interface teoria e evidência. Né? Tem alguns que trabalham com intervenção, então tem que ter a teoria, evidências e isso serve para ajudar. Né? Assim, mas assim, ver o processo inteiro, né? O processo científico inteiro, isso é uma coisa muito legal. Mas isso tem um pouco a ver com a nossa própria psicologia, né? Eu acho que existem programas que têm uma característica diferente, uma característica mais científica, mas a nossa psicologia brasileira, e pensando a extensão territorial que nós temos, ela é muito mais humanista, assim, né? E aí ela meio que às vezes tenta até se afastar dessa perspectiva científica. Mas aí é uma outra realidade. Agora, falando um pouco do que você disse, né? Às vezes eu olho para mim, pro meu currículo, assim, eu falo, meu Deus, né? Às vezes eu precisava investir um pouco mais, assim, numa característica ou numa teoria para eu falar, olha, eu compreendo bem essa teoria, assim, né? Porque o contrário também existe com as pessoas que trabalham com método e com estatística como eu. A gente trabalha com um monte de gente, aí você vê suas produções indo assim, para um lado, depois para um outro, depois para um lado, depois para um outro, e isso dá uma angústia às vezes, sabe? Você fala, tá, eu entendo bem de método e tal, eu entendo tudo isso, mas eu precisava entender muito bem de uma teoria. Assim. Mas são as diferentes formações, né? São as diferentes formações. Mas voltando aqui, depois de tudo isso, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Por que as medidas psicológicas precisam apresentar evidência de validade e precisão? Vocês já se perguntaram isso? Você já viu alguém pedindo evidência de validade de um metro, evidência de validade de um, sei lá, de uma balança? O cara vai lá, a evidência de validade, ele vai pegar 1 quilo e ver se ela mediu 1 quilo mesmo, está certo. É só precisão, assim, no caso. Nós não precisamos de evidência de validade desse monte de medida que a gente verifica assim, nas ciências naturais, ciências da Terra. Vocês já pensaram nisso? E a resposta está bem ali na pergunta. Né? Assim, por quê? Por justamente isso, gente. Todos esses estudos que a gente precisa fazer é para responder se a gente escolheu bem essa amostra de comportamento. Então, assim, como a gente não mede diretamente, a gente mede por teoria, eu preciso fazer um monte de estudo de validade e precisão para ver se essa teoria descreveu bem os comportamentos, se eu escolhi bem essa amostra de comportamento, se eu operacionalizei bem, né, para que depois eu possa fazer inferência sobre aquilo lá. Isso é uma coisa... Eu peguei um pouco de hábito de olhar para as coisas de medicina, né? Eu usaria um remédio que ninguém testou? Sim. Eu não. Né? Outras podem, mas eu não. Né? Então, eu vou fazer uma prática profissional que não foi testada? Sim. Eu não. Mas aí a gente tem que se perguntar assim, eu vou usar uma teoria psicológica que não foi testada? A gente faz muito isso em psicologia. Quer dizer, eu vou ter que usar enquanto a gente não consegue testar. Sim. A gente tem que inventar e ser criativo e aumentar. Pensar formas de testar. Mas eu quero testar. Mas eu vejo assim que muitas vezes as pessoas sequer querem testar suas teorias. E aí a gente vai replicando. Isso, assim, uma coisa que eu acho que a expressão comportamental diz, mas como que acontece isso? Acontece quando você faz uma disciplina, você lê só textos do autor original. Você fala assim, é muito interessante saber as bases, saber assim, a compreensão original do autor e tal. Ninguém estudou isso depois, ninguém aplicou isso, assim, né? E aí a gente vê, às vezes, professores falando assim, esse tal autor diria não sei o que lá, né? Aí a gente se torna não sei o queísmo, sei lá, assim, sou freudiano, sou não sei o que ano, sou não sei o que. Assim, a gente responde tudo com base naquele autor original. Ok, aquele autor original foi super importante, criou, para você pensar sobre isso, tem que ter compreensão, tem que ter lido. Mas não é possível que ninguém estudou isso depois, ninguém aplicou. Assim. Então, essa é uma expressão comportamental da falta de aplicabilidade das nossas teorias, às vezes. Certo? Mas isso aí eu acho que a questão, igual você está falando,
Falando mais, até clinicamente, né? A gente tem mania de classificar alunos e psicólogos clinicamente. Né? Freudiano, Sim. Skinner, eu sou da TCC e tal. Vai falando assim. Só que eu acho que um ponto é que algumas teorias que às vezes não querem ser testadas, elas falam que não querem ser testadas porque elas falam que o instrumento de medida não testaria o que elas se propõem, né? Sim. Mas aí eu vejo o tanto que o aluno de psicologia, e até eu quando estava na faculdade, o tanto que a gente é inocente pelo fato de a gente não saber como é que é um processo de construção de instrumento. Porque como você está falando de questões mais teóricas no processo de construção, ninguém imagina que existe uma parte qualitativa na construção do instrumento. Quando você está fazendo entrevista com a população-alvo, é totalmente qualitativo. É totalmente qualitativo. Quando você está coletando forma de expressão comportamental daquela... Mas aí isso talvez seja uma falha das próprias pessoas que trabalham com a testagem ou avaliação, porque isso não é divulgado também. A gente sempre divulga o resultado final, a gente não divulga o processo. E isso, aí essas outras teorias, por exemplo, se eu sou um freudiano que eu não quero testar a minha terapia. Mas se eu soubesse que o instrumento ali que tá avaliando a neurose foi feito com uma base bem sólida, mas ele não sabe, porque ele não conhece esse processo, que é um defeito da formação. É um defeito da formação. E muita gente tem assim, bons artigos sobre isso. A Ana Paula, a Falação Francesa, tem um monte de artigos sobre isso, a Cássia, a própria Tatiana Nakano, assim, sobre processo de formação. Então, as pessoas que formam ainda em avaliação psicológica no Brasil são pessoas que não estudaram avaliação psicológica, né? Que não estudavam alguma coisa e aí caíam nos programas e tinham que ensinar a avaliação, né? Assim, essa compreensão de avaliação que nós temos agora é uma coisa muito atual, assim, então eu acho que essa divulgação vai demandar tempo, porque vai demandar novos professores, né, novas pessoas, ou não novos professores, ou professores com mais experiências que abram suas portas também para isso daqui que a gente está fazendo e entrar em contato com outras pessoas e tal. Então, assim, acho que vai demandar um tempo. Se nós pensarmos toda essa preocupação da testagem, é da década de 90 para cá. SATEPS, tudo isso é de 2000 para cá, sabe? Então é muito novo ainda. Muito novo. Eu acho que nós temos ainda pouco programa de pós-graduação com linha em avaliação psicológica. Acho que isso vai se difundindo. Por outro lado, nós temos uma outra coisa que é a exigência de pesquisas cada vez mais qualificada, né? Cada vez com mais impacto. E aí fica cada vez mais difícil de divulgar esse tipo de coisa, né? Porque as pesquisas têm que estar sempre ser atuais, sempre trazer alguma contribuição, e aí você está sempre avançando, você nunca traz, assim, quem estudou sabe, olha lá e fala, o processo foi tal, né? Só cita algumas pessoas e continua assim, porque o resultado final é o que se espera para ser publicado também, entende? Então tem uma via de mão dupla, assim, eu acho. Eu acho que nessa coisa que você está falando de mão dupla, tem um aspecto bem importante dessa pergunta que você fez, que as medidas psicológicas, elas se baseiam elas são baseadas em indicadores de construtos que também estão evoluindo, que também estão sendo refinados, que também estão sendo reelaborados. Então não é só uma questão de diferença de teoria. Às vezes numa mesma teoria você tem construtos que estão sendo revistos. E aí você precisa ajustar, né, e os próprios procedimentos analíticos também estão sempre em evolução. Então, se você pega assim, que... Eu lembro que a Elisa mesmo falava, meu Deus, você fica estudando essas coisas aí, antigamente a gente fazia uma análise fatorial, assim, com rotação varimática, estava tudo certo, né? Agora é uma coisa que não dá nem vontade de estudar isso, ela fala. Porque cada vez a pessoa tem que ficar mais específico em estatística, mais especialista. Que às vezes não é a intenção daquele autor, ele não quer ser estatístico, não quer ser... E isso exige também essa... Então, assim, os procedimentos também estão em evolução. Quer ver uma expressão disso? Inteligência e personalidade. Pega os estudos de inteligência e estudos de personalidade, você vai ver o quanto o desenvolvimento teórico e o desenvolvimento analítico foram desenvolvidos conjuntamente. Se você pensa que a análise fatorial, análise de precisão de teste foi desenvolvido por estatístico e matemático, não, foi desenvolvido por psicólogos, Spearman, Trustone, todos esses caras foram psicólogos que foram desenvolvendo a teoria de inteligência e os métodos que hoje a gente vai utilizar. Análise fatorial, um monte de coisa aí que foi desenvolvido. Então, teoria de resposta ao item, embora tenha sido desenvolvido lá pelo Rasch, em 1930, ele era um matemático, mas a matemática estava na psicologia, entende? Então, tem toda essa
esse desenvolvimento também estatístico. Assim, mas eles mesmos muitos deles fizeram o processo inverso, né? No sentido que hoje em dia a gente pega uma teoria e vai testar ela. Exatamente. Antigamente, às vezes, eles criavam uma teoria a partir das análises fatoriais, né? Então, a teoria de inteligência é isso, né? Então, a partir do momento que o método foi sendo desenvolvido, ele possibilitou outras coisas. Então, você ia vendo... Assim, não dá para estudar inteligência sem estudar... Quem teve aula com a Patrícia Querini sabe disso, né? Não dá para estudar inteligência se você não estudar análise fatorial. Então, a coisa vai desenvolvendo completamente. Não vamos a gente se aproximar. Esses dias eu dei um curso de estatística na matemática, lá na universidade. E aí, num congresso de matemática, eles me chamaram para dar um curso. E aí foi muito legal, assim, né? Tinha aluno da matemática, de psicologia. Às vezes a gente acha que a gente está muito distante, o desenvolvimento das nossas áreas estão super atreladas, assim, sabe? A gente nem sabe. Né? Então, assim, gente, voltando aqui, a ideia de que por que as nossas medidas precisam dessas ideias de evidência de validade de precisão, né? Porque a gente não sabe se tudo isso que a gente fez é adequado para fazer inferências sobre o consultor. Então a gente precisa de todos esses estudos, tá? A minha ideia também é que eu trazer referências para vocês. É claro que a gente não vai poder falar de tudo, mas depois, com os slides, você consegue entrar e procurar várias dessas referências, certo? Então, aqui a Psicotema, em 2015, eu acho, 2014, ela fez uma edição especial sobre isso, sobre validade dos instrumentos, tá? Então, tem lá uma abertura da sessão, que é um editor que escreveu, e depois tem um artigo como exemplo de estudo de cada uma das evidências de validade. É muito bacana, são pessoas muito importantes assim, da área. Tem um texto do Ricardo e da Mona Lisa, que é muito legal, a Mona Lisa que é professora de vocês aqui, né, que ela fala, eu acho que vale a pena ler, assim, é um capítulo no livro do Claudio Woods sobre evidência de validade e a nova compreensão de evidência de validade. Então, isso não é muito novo assim, a ABA propõe lá nos estándares em 1999 a ideia de que você não pensa mais em validade de construto, critério e... Isso mudou no SATEPS, né? Que também começou de um jeito e teve que se ajustar tudo isso. É isso, né? A coisa vai evoluindo, assim. Então, assim, primeiramente a gente falava, o estudo tem evidência de validade de conteúdo, evidência de validade de construto e evidência de validade de critério, né? Que nesse texto da Mona Lisa ela chama de Santíssima Trindade da avaliação. Assim, isso mudou e a gente fala assim, olha aqui, qual que é, a partir das propostas do MESC lá de 1985, sabe? Então não são coisas novas. Então qual que é a proposta desses autores? É o seguinte, a gente não fala mais que o instrumento é validado, né? Então você tinha esses tipos de evidência de validade, esses tipos de validade de conteúdo, critério e construto, falava, o instrumento está validado. Aí dava a impressão que o instrumento era validado para avaliar todos os tipos de contingência. Não, né? Ele era, entre aspas, validado para avaliar esse tipo de expressão comportamental e fazer inferência a respeito disso com uma população específica. Certo? Aí vem lá a APA nos estándares e fala, não, a gente tem que começar a pensar em evidências de validade. Isso muda totalmente assim, a responsabilidade de quem escolhe o instrumento. Que agora não é um instrumento que é válido. Você, como profissional, tem que perguntar assim para você, quais são as evidências de validade que sustentam as minhas interpretações a partir dos scores desse teste. Mudou tudo. Então, o que significa isso? Eu estou usando um novo contexto. Quantos estudos tem? Qual que é, assim, quantos estudos tem? Quais são eles? E o que esses estudos sustentam, que você olha para um score e fala, esse score significa isso para uma população. Aí é outra coisa. Então, primeiro, que a gente não pode fazer um estudo do instrumento e achar que ele tem validade. A gente precisa de pensar em acúmulo de evidência de validade. Então isso é uma coisa que começa a percorrer aí os nossos vocabulários, né? Então a primeira ideia de evidência de validade seria a evidência de validade baseada no conteúdo. E Evandro, isso é super interessante, dessa sensibilidade que a gente está tentando ter para questões culturais. Exatamente. Né? Porque isso, tipo assim, não tem um padrão que todo mundo deveria se encaixar. Agora, isso permita realmente, sem problemas maiores, né, que vocês têm essas normas lá na sua região, no seu país, no seu estado, na sua cidade, ou com esse subgrupo de pessoas. Mas é diferente nosso grupo. E isso não é que o teste não é válido, isso não é que você é estúpido, vocês... A gente sai diferente. Pode ser que as contingências comportamentais com as quais isso acontece aqui são outras. E eu preciso de pegar uma outra expressão, outras expressões comportamentais para fazer inferência do mesmo consulto. Pode ser que eu encontre os mesmos fatores e tal, mas com outras expressões comportamentais. Isso nos libera de uma coisa certa e errada e volta a olhar para o contexto. Exatamente, exatamente.
E aí, assim, esse nem é um exemplo meu, assim, é um exemplo que o Ricardo usa bastante, acho que não posso pegar isso como meu, mas ele fala, você que é canadense, assim, né, e você deve ter experimentado isso, assim, quando você veio para o Brasil. Vamos supor que eu pego uma canadense, um brasileiro e um alemão, e a gente vai fazer um teste sobre conscienciosidade, ok? E aí, assim, uma das coisas que a gente poderia, como expressão comportamental de conscienciosidade, a gente poderia falar assim, chego atrasado nos lugares. Ok? E aí, isso é uma expressão comportamental, né? Porque chego atrasado nos lugares. Sim ou não, quando, mais ou menos, tal. Então, beleza. Aí você responde esse item, eu respondo esse item, e um alemão responde esse item. Tem uma coisa que a gente chama assim de referência à norma, mas não referência à norma do ponto de vista de normatização, mas de referência à norma quando eu respondo ao instrumento. Então, assim, quais são os processos cognitivos que eu utilizo para responder um item de um teste? Vocês já pensaram nisso? Então, assim, onde eu recuo? As minhas experiências de atraso, né? Não chego muito atrasado. Normalmente eu chego 15 minutos depois que a aula começa e tal, mas aí tem uma tolerância de 15 minutos. Não chego atrasado. Aí você pergunta para ela, quais são as referências que você tem, assim, né? 15 minutos no Canadá é considerado um atraso. 15 minutos para um alemão é muito atraso. Então, assim, as referências que nós vamos buscar são outras. Então, pode ser que nós respondemos ao mesmo teste de forma diferente. E aí eu vou fazer uma digressão bem estatística, né? Tendo o mesmo nível de habilidade no construto. Nós temos o mesmo nível de habilidade no construto, nós respondemos ao mesmo teste. A gente responde ele de forma diferente. Por quê? Porque nós vamos referenciar isso de maneira diferente. Então, sim, vamos ter. Aí você fala, Evandro, mas você está falando de alemão. Tá bom, vai no Nordeste e você vai ver a diferença disso. Mesmo exemplo, do horário. No Nordeste você pode chegar 1 hora depois, para qualquer reunião. Eu tenho certeza que a reunião ainda não começou. É uma coisa doidíssima. Assim, é verdade, eu chego, e pior que eu fico assim, nossa, vou chegar atrasado. Não, vou no horário, talvez hoje comece. E aí se eu chegar e aí ter que começar ali, eu não cheguei, vai ser ruim, aí eu vou correr dentro do colegial. Qualquer reunião. Aí chega lá, eu fico uma hora esperando. Eu falo, putz, eu deveria ter, mas eu ainda não consegui me desvincular das minhas referências. Talvez eu desvincule ao menos naquela situação, né? Mas é uma coisa que ocorre bastante. Você leva uma coisa para fazer enquanto espera. Isso é muito doido, assim, sabe? E aí todas as referências, desde esperar um prato no restaurante, qualquer coisa, outras referências que eles têm. É o que o SATEPS fala em processo de resposta? Isso, a gente vai falar que é exatamente isso. Evidências baseadas no processo de resposta. Isso que você está falando, se eu tivesse visto isso antes, eu teria conseguido explicar uma coisa para a ajuda bem mais rápido do que eu consegui. Eu lembro quando eu entrei aqui no programa, assim, eu trabalho com habilidades sociais, familiares, cuidadores de pacientes psiquiátricos. Sim. Aí, tanto na banca, tanto quando eu comecei a conversar com a Zilda, um questionamento que ela fez foi assim, a Francine está trabalhando com familiares cuidadores. Aí cuidadores de idosos. Sim. Aí a ideia era, qual que é a diferença entre o familiar cuidador de idoso e o familiar cuidador... Isso com ele tinha que explicitar isso. Aí até que em um livro básico que eu tenho, que eu fui nessa questão da referência. Um principal aspecto, assim, por exemplo, se você estiver perguntando uma coisa com um cuidador de idoso, um cuidador de paciente psiquiátrico. Quem cuida de um paciente psiquiátrico, por exemplo, às vezes está cuidando de um filho de 20 anos que acabou de ser diagnosticado com esquizofrenia e vai ser crônico o resto da vida. Sim. Então a questão é, a referência de cuidado que ele tem, de se tornar cuidador, geralmente não é esperado por um cuidador de paciente psiquiátrico. Ele nunca espera. Porque você espera que o seu filho de 20 anos forme, vá para a faculdade... Que ele cuide de você, né? Que ele cuide de você. E já do idoso, essa questão já é mais próxima. O filho já tem essa expectativa... Eles não esperam muito também não. Mas eles sabem que... Culturalmente é esperado. Culturalmente é uma tem coisas similares e diferentes, mas é exatamente essa referência sobre o que está acontecendo aqui, com o que deve ser o meu comportamento totalmente. E isso faz com que a gente pense a construção dos itens nos testes. Como é diferente cuidar de um filho. Aí, olha que interessante que a gente está conversando. E aí você quer saber se essa teoria também se aplica a essa nova referência. Então você não está fazendo uma nova versão do teste da Zilda, você está fazendo além de uma nova versão do teste, está fazendo uma verificação da teoria nessa nova situação, aplicada a essa nova situação. Perceba, assim, quando você faz isso, o grau de
justificativa da sua pesquisa se torna muito maior do que simplesmente o instrumento como ferramenta profissional. E fica mais verdade. evidente. Se a gente ainda não fez esse tipo de análise que você está colocando, é uma coisa que a gente precisa fazer. E a teoria se aplica também nesse esse novo contexto? contexto. Nessas novas? Ela também traz luz para essa nova situação que você está olhando. E às vezes a gente perde essa possibilidade de ficar também dessa maneira e de dar uma importância ao nosso trabalho, assim, né? De falar, olha, tem outras coisas. Mas é por isso, né? Eu entendo, tem um monte de coisa acontecendo e a gente acaba se pegando ao instrumento, mas além disso tem essas possibilidades. Essa questão de ver redes sociais sendo usadas nesses diferentes contextos que informa teoricamente sobre redes sociais. Porque torna muito mais, ajuda a refletir sobre a teoria de redes sociais. Algumas situações tornam extremamente visíveis algumas tarefas. Por exemplo, na parte de cuidar de idoso, a gente fala que marque isso, tem que pedir ajuda. Não venha espontaneamente. Se você não pedir, não vai ter. Ninguém vai, você tem um idoso lá, não tivesse uma visitinha, te dando um presentinho, que legal, igual acontece com o bebê. Todo mundo quer vir lá te visitar. Então, você tem que usar certas habilidades sociais pra caramba. Saúde mental deve ter algumas outras coisas, de lidar com preconceito, alguma coisa talvez nesse sentido, desapontamentos, eu não sei, uma tarefa social que você tem que usar suas habilidades sociais para fazer, que fica muito forte naquela situação. E uma que a gente viu é o manejo de comportamentos bizarros. Isso é uma coisa muito séria e não necessariamente tem relação. E é porque a gente está trabalhando com instrumentos que a gente começa a enxergar essas coisas. Essa é a riqueza, eu acho. Assim, isso é a possibilidade de operacionalização que a gente falou atrás, né? Da teoria em outros contextos. A primeira versão do meu instrumento tinha 368 itens. Aí eu lembro que eu falei... A amostra de comportamento dele é pequena. Mas aí depois eu tinha muita coisa repetida, né? Foi muito eliminado. Vocês deixaram itens assim que são similares nas versões? Nas diferentes versões? Tem. Agora, assim, porque agora eu cheguei numa versão de 70, que é o que eu estou aplicando para aplicar. Tem alguns similares, mas é pouco. Até na formulação. Sim. Não, que isso é interessante. Porque, assim, metodologicamente a gente consegue fazer depois comparações entre as diferentes. Mas tem. Com base nesses itens. A gente pode fazer o que a gente chama na teoria de resposta de equalização, né? Então eu tenho expressões diferentes mas eu tenho algumas que são semelhantes, então eu consigo estimar as características desses itens, depois eu consigo comparar a população, embora elas tenham respondido a item diferente, eu consigo compará-las com base nesses itens iguais. Uma outra coisa que pra mim, assim, na verdade, a partir de uma conversa que eu tive com a Zilda, um dia que eu dei carona pra ela daqui, né? Uma coisa que eu falei assim, foi a melhor carona que eu já dei na minha vida, assim, que a gente tava numa discussão de amostra e tudo mais, assim, não foi uma questão de também a quem os itens estão relacionados, assim, né? Porque eu acabo que eu não tinha pensado nisso inicialmente, depois que eu construí, antes, quando eu estava construindo os itens, mas depois, na hora que eu cheguei na estrutura de 70, que eu vi, eu falei, tem itens aqui que estão totalmente relacionados ao paciente e tem itens que estão relacionados a outras pessoas, por exemplo, os itens de suporte social, aos itens relacionados aos cuidadores, a equipe de pessoas envolvidas. E é engraçado, por mais que eu tenha estimativas muito baixas, assim, no sentido que eu só apliquei, fiz análise com 37 sujeitos, que eu tenho que fazer muito ainda, eu já visualizei ali, por exemplo, o suporte social foi um instrumento que ele não correlacionou muito com o score total, que tem a maior parte de itens relacionados ao paciente. Então, o que isso pode acontecer metodologicamente falando? Pode ser que isso determine a estrutura fatorial do seu teste. Então, assim, o que é interessante você entender isso? Que pode ser que você recorra a alguns métodos de retenção de itens, de retenção de fatores, desculpa, e ele fala assim, olha, a indicação é de 2 fatores na sua escala. Aí você fala, mas eu esperava coisas diferentes, né? Eu esperava 8. Eu esperava os fatores da teoria, assim, né? E aí é isso. Esse cuidado que a gente tem que tomar aqui, de compreender, você fala, não, embora esse aqui está indicando 2, eu também vou testar os outros, porque eu tenho uma perspectiva teórica que sustente os outros 2. Agora, e se for o caso de você usar esses 2, você sabe o porquê você estaria usando esses 2, entendeu? Então, é isso. Então, você fala assim, talvez... O que eu falei para ele é uma coisa que eu achei bem importante. Ele estava tentando, com uma quantidade muito grande de itens,
e tentando uma amostra suficiente para fazer análise fatorial para aquela quantidade. Sim. Eu falei, se você tiver 2 escalas, pode ser que você tenha 2 escalas, subescalas aí, você precisa de uma quantidade suficiente para uma, para maior, né, que você vai fazer com os 2, mas não precisa, vamos dizer, 5 por item, não vai ser aquela quantidade que você tinha pensado. É isso, assim. Quando a gente tem esses domínios metodológicos, vocês vão ver que, eu ia até trazer uma outra citação aqui, né, que de um desses livros de teoria de medida, assim, que eu leio, né, às vezes eu vou viajar com a minha esposa, assim, eu tava a gente foi viajar para a Ilha dos Praia dos Carneiros, né, no Nordeste, é um lugar lindo, né, Pernambuco. Só que não tem nada, assim, por isso é lindo, né, então só praia, tá, aquela coisa ali, aí lá para as tantas, tava ali, eu peguei meu tablet e comecei a ler, assim, sabe. Aí eu começo, quando eu falar, vou ler uma coisa que não seja de pesquisa e tal. Aí eu vou ler os clássicos, assim, sabe? Tipo, os clássicos da medida, né? Por exemplo, Tolstói, esses caras, assim. Aí eu tava lendo lá, Clássicos de pesquisa. ela fala, pelo amor Não é de de Deus. pesquisa, hein? Eu achei que você ia falar, não sei, Não, assim, de medida, né? Aí eu também tava lendo um livro do Spearman, assim, sabe? Aquelas coisas que eles discutindo, como é que media e tal. Aí ela pegou meu tablet, assim, você tava na rede e lendo, assim, ela, pelo amor de Deus, isso é leitura para se fazer nas férias, desliga isso daí, assim. É engraçado essas minhas... Eu acabei esquecendo o que eu ia falar, uma outra coisa. Eu dei um exemplo da minha noiva, assim. Dividir coisas. Ah, tá. Eu ia usar uma citação desses autores, né? E um deles falava assim, que os dados são teimosos. Assim, ele fala, mas não tem problema, a estatística é bem flexível, assim, sabe? É justamente isso. Porque quando você tem assim, conhecimento desses métodos estatísticos, você fala, ok, você está teimando que são 2, mas eu tenho outros métodos que podem me dizer que são 8 e tal. Então, é essa coisa. E vocês vão ver depois, eu vou dar um exemplo de um artigo que a gente escreveu sobre uma escala, vocês vão ver, assim, se você usar vários métodos, você vai falar que é um fator, mas eu sabia que aquilo era 2 fatores, tinha, e aí você fala, ok, esse método, nessa situação, ele atua mais ou menos assim, o outro método, nessa situação, atua mais ou menos assim. Ah tá, então vou pegar aquele outro método que dá. Então assim, não é simplesmente, o cara pegou e falou que ele fez análise paralela, que ele fez isso aqui e deu tudo 2 fatores. Muito assim, né? A estatística é flexível, então a gente precisa ter conhecimento dessas coisas, mas para isso, você tem que ter muito conhecimento teórico, senão você não consegue chegar. Eu tenho um exemplo que eu acho bem importante, eu quero até testar agora com as novos procedimentos que você está trazendo. A gente fez um inventário de habilidades sociais educativas de professores. E aí, quando eu ficava, eram 80 itens, eu tentava reduzir, eu falava, não posso, tem que reduzir isso logo, né? E aí, a hora que eu ia fazer a análise fatorial, eu jogava os itens e não conseguia. Estava difícil chegar numa estrutura, apareciam 3 fatores, eu não conseguia explicar os fatores. Eu falei, meu Deus do céu, estou perdida, não vou conseguir fazer isso. Aí uma pelas tantas me deu um insight, acho que talvez até olhando alguns agrupamentos, eu falei, puxa vida, eu acho que eu posso pensar em 2 subescalas, e isso daí também me ajudou a te dar essa ideia, porque foi uma coisa que foi importantíssima. Me parece que todos esses itens aqui têm mais a ver com preparar a atividade interativa. E esse daqui conduzir a interação. Então, a hora que caiu isso, eu falei, deixa eu ver. Aí separei o conjunto de itens que tinham mais essa característica, esse que tinha mais essa. E aí, beleza, encontrei 3 fatores limpos aqui, 4 fatores limpos aqui. Eu falei, olha... Porque a análise fatorial é compreensão, ela faz a compreensão de padrões de relação, né? Pode ser que existam vários padrões de relação, mas ela dá para você aquele que está aparecendo mais, assim, né? Os padrões mais aparentes, assim. Então, às vezes, se a gente não tem essa compreensão teórica da coisa, às vezes, porque na realidade, isso acontece muito quando você está trabalhando com item negativo e item positivo. Aí você pega um monte de item negativo, um monte de item positivo, mas você está trabalhando ali com 2 fatores entre o item negativo e 2 fatores entre os positivos. Só que isso não acontece porque o padrão de correlação da diferença entre o negativo e o positivo dá a impressão que são 2 fatores diferentes. Aí você faz tudo, só dá 2 fatores. Né? Aí você usa alguns outros métodos, ou mesmo o método simples de inverter os itens, aí você começa a ver outras coisas, né? Você começa a ver outras dimensões. Por quê? Porque tinha um padrão ali que se sobressaía aos outros que estavam por trás. Essa é a questão. Assim. Mas para isso, essa é a diferença de alguém que pede para alguém fazer estatística e compreende seus dados, né? De uma pessoa que fala assim, faz aí, me entrega.
Mas falando comigo, não é assim, análise fatorial a gente não faz essa entrega. Não é assim, não é a nova, não é TST que deu experiência, não deu. Né? É uma coisa... Você acabou de dar um exemplo muito que aconteceu recente. No inventário de habilidades sociais conjugais. Uma outra pessoa foi fazer o teste, aplicou também e encontrou 2 fatores. Um positivo e outro negativo. Eu falei, gente, isso não explica. Mas ele fez, terminou a tese com isso. Sim. Achei tão estranho. Mas eu achei muito estranho, porque descaracterizou a base conceitual das coisas. Aí parece que o conceito está errado, né? Aí assim, isso acontece também, já aconteceu bastante nos trabalhos que eu faço com a Tatiana e com o grupo de pesquisa, que eles trabalham com superdotação. Então assim, características que favorecem a superdotação e características que desfavorecem a superdotação. Mas não é exatamente isso. É que os itens são construídos positivo e negativamente. Entendeu? Esse positivo e negativo, bom... Aí depois a gente vai, com as pesquisas, com os instrumentos, tentando entender o mundo, é isso mesmo. Mas positivo e negativo, eu acho que às vezes envolve uma coisa mais macro em vez de micro, né? Porque eu acho que às vezes a parte de autorregulação, controle da agressividade, que é a parte negativa, capacidade de enfrentamento, essas coisas assim, versus a parte positiva, que é construir mesmo, né? Então, nesse caso, né? Mas assim, se você pega e faz essa análise fatorial usando todos os testes juntos, o que vai acontecer? Esse monte de coisa que está aqui nas negativas e positivas, elas vão se diluir simplesmente no fato dos itens estarem negativo e positivo. Então assim, isso que você falou, no positivo tem um monte de coisa, versus negativo tem um monte de coisa, não parece que é só positivo e negativo por uma questão metodológica. Assim. Essas subdivisões. Então você está dizendo que a gente deveria ver os itens e depois resolver. Sim, também fazer isso. Tem outras coisas que dá para fazer, mas essa é uma possibilidade. Trabalhar com instrumentos que não tem itens, por exemplo. Ou trabalhar com isso que não tem. Certo? São possibilidades. Ou então faz uma análise. Eles são muito diferentes. É uma coisa tipo assim, não brigar. Outra coisa é conversar bem. Sim. São muito diferentes. Porque assim, exatamente. É estranho só inverter. Essa é uma outra discussão. E tem autores da psicometria que discutem justamente isso. Não é que você inverteu, você está avaliando um polo positivo agora. Isso também não é verdade. É Herzberg, né? 2 fatores. Né? Então assim, você corre o risco de fazer errado também só invertendo. Então tem outras possibilidades. Uma delas é assim, exploratoriamente verificar só os itens negativos e só os itens positivos. E aí ver se tem diferença ali. Se aparece alguma coisa, porque pode ser que apareça. Porque daí você está olhando para outros padrões para além da positiva e negativa. Mas tem muita discussão a respeito disso, né? Então assim, eu estou valendo extroversão. Se eu transformo os itens, eu estou em estabilidade, ou estou em extroversão e introversão, ou eu estou avaliando neuroticismo. Se eu viro os itens, eu estou avaliando agora, então eu tenho um indicador de estabilidade psicológica? Não necessariamente. Não otimismo é necessariamente pessimismo? Não necessariamente. Não necessariamente. Essas são coisas que eu pensar. Por isso que a gente está avançando, gente. Mas tudo isso tem que dominar para conseguir fazer esses hábitos. Certo? Então, isso tudo que a gente está falando aqui, a gente pode compreender como perspectiva de teste baseado no conteúdo, todas as discussões teóricas, né? E eu sempre falo, para além daquelas coisas, linguagem, clareza, pertinência à população, explorem também, principalmente com os especialistas naquele construto, a extensão, né? Assim, a capacidade disso representar bem isso daqui. Abrangência, exatamente. Certo? Uma outra possibilidade é o estudo de evidências baseado na estrutura interna. Isso a gente faz bastante, né? E aí a gente vai estudando aí essas estruturas e vendo se essas estruturas batem como a gente esperava teoricamente, assim por diante, né? Então existem várias possibilidades aqui, né? Aqui eu trouxe para vocês diferentes modelos fatoriais. Sempre quando vocês olharem, quem não tiver assim, familiaridade ainda com isso e for olhar os testes estatísticos e tal, essas são as representações gráficas que a gente usa, né? Então a elipse para representar o construto latente, igual eu fiz aqui, e o quadradinho para representar a expressão comportamental, certo? Percebam que isso daqui são métodos reflexivos, né? O que significa isso? O construto latente reflete, aqui melhor, o construto latente reflete as respostas dos sujeitos às expressões comportamentais, certo? Então vamos supor, se o cara é alto aqui, ele responde mais alto aqui, se o cara é baixo aqui, ele responde mais baixo. Construto. Ok? Aqui são os itens do nosso teste, né? Porque existem outras coisas também que não são reflexivos, né? Eu não lembro exatamente o nome, mas supondo assim, que esses
essas características comportamentais são formativos, né? Eles formam o consulto latente. Então, por exemplo, estado econômico, estados sociais, não estado social. Status socioeconômico. Redes sociais, status sociais. Status socioeconômico é uma variável latente, não existe status socioeconômico. Não é que é latente, assim, mas não é que a pessoa difere porque ela tem características de status socioeconômico. Não. Algumas características objetivas elas colocam um status socioeconômico diferente das outras. Entendeu a diferença? É formativo. Esse é formativo. Esse é reflexivo. Ok? Então, ele pode ser unidimensional, se a gente tem perspectiva teórica para isso, ele pode ser um teste unidimensional, igual o teste de depressão que a gente comentou, né? São 21 itens que representam, que refletem, né, as características de depressão. Pode ser multidimensional, aqui é sobre inteligência, tá? Pode ser multidimensional, e aí eu espero que esses fatores sejam oblíquos, ou seja, os itens têm mais relação entre os itens do mesmo fator, por isso eles formam fatores diferentes, mas os fatores estão relacionados entre eles. Ok? Aqui é um desenho puramente ilustrativo. Puramente a gente ilustrativo. não queria um estudo que desse esse resultado, né? Que está tudo causando com tudo. Ok? Só que as possibilidades tem que testar. Isso. Ok. Um fator com 2 itens apenas. Não, é só ilustrativo. Aqui, vocês percebam que é uma outra coisa, né? É um modelo hierárquico de primeira ordem. Então eu tenho aqui os fatores, tenho aqui as expressões comportamentais, e aqui eu tenho um outro fator geral que representa, ou que reflete também, todos esses fatores. Aqui é a teoria da inteligência. Só um exemplo do que a gente compreende em teoria de inteligência. Então tem a inteligência geral, as inteligências específicas, que tem alguma relação com a inteligência geral, né, que reflete aí os testes específicos. Me fala uma coisa, aí uma dúvida que eu tenho, não sei se você vai falar isso no outro. É a questão do score geral num teste que tem múltiplos fatores. Tá, vou falar. Então assim, ó, aqui, perceba que é um modelo hierárquico de segunda ordem. Né? Eu tenho a primeira ordem aqui, a gente podia fazer assim, né? Aí aqui eu tenho uma segunda ordem, e aí eu tenho um fator geral. Entendeu? Então isso aqui podia dar um pouquinho mais para cá, para ficar mais claro, né? Essa segunda ordem. Certo? E aqui é o modelo bifactor, que a gente chama. Então percebam a diferença aqui, ó. Eu tenho os fatores específicos aqui, eles refletem características dos itens, então os itens vão variar, em parte por um fator específico, em parte por um fator geral. Mas qual que é a diferença desse para esse aqui, se você poderia perguntar? Como que eu interpreto esse com esse? Ok, aqui eu posso interpretar tanto os fatores específicos quanto o fator geral. Então eu poderia pensar um score para cada um dos fatores e para o fator geral. Aqui, normalmente você pensa os scores para um fator geral só, embora você saiba que ele represente outros fatores específicos. O modelo 6 seria, assim, você pode somar os scores. Aqui você pode somar os scores individuais. Para compor o score geral. O score geral é tanto a soma do que se obtém nos itens, quanto a uma certa articulação